Na nossa minissérie sobre problemas de saúde mental que acometem crianças e adolescentes, nós não poderíamos deixar a ansiedade de fora. Fica com a gente para saber como as crianças e adolescentes podem apresentar ansiedade e quando é melhor buscar um profissional qualificado. Já curte esse vídeo, compartilha com teus amigos, colegas, familiares e te inscreve aqui no canal Proteja. A ansiedade é muito importante na nossa vida e tem uma função de sobrevivência. Diante de uma situação em que consideramos estar em risco, nosso organismo se prepara para lidar com aquele perigo. Mas é quando a ansiedade aparece em situações em que não existe nenhum risco real, podemos estar diante do que chamamos de transtornos de ansiedade, que estão entre os problemas de saúde mental mais prevalentes entre crianças e adolescentes, atrás apenas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, sobre o qual já temos um vídeo aqui no canal, e atrás também do transtorno de conduta. Os estudos indicam que até 12% das crianças e adolescentes podem sofrer com transtornos de ansiedade, e que, caso não tratado, a chance desse problema permanecer na vida adulta é muito grande. Por isso, a importância da identificação e intervenção durante a infância ou adolescência. A ansiedade pode trazer inúmeros prejuízos ao longo da vida. Pode reduzir o desempenho acadêmico e profissional no futuro, prejudicar os relacionamentos e o desenvolvimento da criança de modo geral. Existem vários transtornos de ansiedade, como a ansiedade de separação, as fobias, o transtorno de ansiedade social, o pânico e a ansiedade generalizada. O que esses problemas têm em comum é o medo e a ansiedade excessivos, além de comportamentos relacionados a isso. Uma questão importante é a diferença entre medo e ansiedade. Enquanto o medo é a resposta emocional a uma ameaça iminente real ou percebida, a ansiedade é a antecipação da ameaça futura. Então, eu sinto medo pois estou numa situação de perigo ou acho que estou naquele momento. E sinto ansiedade quando estou esperando que algo ruim aconteça. Então, eu entendo que a qualquer momento este perigo vai surgir. Com isso em mente, vamos compreendendo melhor as reações, os comportamentos dos sujeitos ansiosos. De forma geral, essas pessoas estão lidando com algo que eles consideram que lhes traz risco. As reações fisiológicas são semelhantes, podendo incluir aceleração dos batimentos cardíacos, sudorese, tremores, falta de ar, tontura. Enfim, diversas reações fisiológicas que o senso comum chama de nervosismo, mas o que mais muda é o objeto do medo ou da ansiedade, ou seja, aquilo que faz com que o sujeito tenha essas emoções. Variam então os tipos de situações temidos ou evitados e o conteúdo dos pensamentos ou crenças desses sujeitos. Numa fobia, por exemplo, esta percepção do perigo está associada àquele objeto fóbico específico. E além dessas relações fisiológicas, a criança pode chorar excessivamente, ter ataques de raiva, ficar imóvel ou ter o comportamento de agarrar-se diante daquilo que ela tem medo. Os medos podem ser de um animal, podem ser de altura, tempestades, injeções, entre outros. No transtorno de ansiedade social, também chamado de fobia social, o medo ou ansiedade é referente a situações sociais, especialmente naquelas em que a pessoa sente que pode ser avaliada pelas outras pessoas. Por exemplo, numa situação em que a família vai fazer uma refeição fora de casa, ou mesmo a criança vai fazer uma refeição na escola, ou apresentar um trabalho, qualquer lugar ou situação em que outras pessoas podem observá-la. É importante que esses sentimentos não se limitem a situações que envolvam somente adultos, mas também envolva outras crianças observando aquela criança que sente medo ou ansiedade. Ela pode chorar, ter raiva, encolher-se, agarrar-se, pode ficar sem conseguir falar
e por isso essas situações passam a ser evitadas, recusadas pela criança. Esse problema não é uma timidez normal, porque traz impactos negativos significativos para a criança, no seu funcionamento geral, em casa, na escola, em áreas importantes da vida. Então é fundamental que se diferencie a fobia social da timidez, e isso pode ser melhor avaliado por um profissional qualificado. Na ansiedade de separação, a criança evita a todo custo afastar-se daquela pessoa que é a sua figura de referência, de cuidado e que significa proteção para ela. Distante dessa pessoa, ela se sente vulnerável, desprotegida. Essa criança sofre muito se a pessoa que é a sua figura de apego sair de casa ou na iminência de ela sair. Preocupa-se excessivamente com a perda dessa pessoa, pensando que ela pode adoecer, pode sofrer um acidente, e a partir disso a criança se recusa a sair e se recusa a se afastar daquela pessoa, até mesmo ir para a escola, porque isso significa ficar longe dela. A criança pode ter pesadelos e muitas queixas somáticas, como dor de cabeça, dor de barriga, enjoos. Por fim, o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, em que as preocupações são persistentes e não são limitadas a um objeto ou uma situação específica, mas atinge diferentes domínios. A criança está sempre inquieta, cansada, com dificuldade de se concentrar, tem perturbações do sono, tensões musculares. O indivíduo com TAG é apreensivo e tem dificuldade de controlar sua preocupação. São pessoas sempre preocupadas. As crianças e os adolescentes tendem a se preocupar excessivamente com a escola, com seu desempenho, nos esportes. Segundo o DSM-5, quanto mais cedo os indivíduos apresentam esses sintomas, mais tendem a ter comorbidades, ou seja, outros transtornos associados, e mais serão prejudicados. As crianças podem ser perfeccionistas, inseguras, sentem-se insatisfeitas com as atividades que fizeram e tendem a repeti-las para melhorar o desempenho. Elas buscam aprovação e garantias sobre o seu desempenho. O profissional que avalia a criança vai saber a diferença entre TAG e fobia social, por exemplo, porque durante o processo avaliativo vai identificar com a criança e com a família as situações em que ela se sente dessa forma, quais são suas preocupações, podendo discriminar entre os problemas diferentes e traçar estratégias de enfrentamento adequadas para o problema. Existem outros transtornos de ansiedade, como o mutismo seletivo e o transtorno de pânico, mas o único que é exclusivamente diagnosticado na infância e adolescência é o transtorno de ansiedade de separação. O transtorno de estresse pós-traumático e o transtorno de estresse agudo já foram considerados transtornos de ansiedade no passado, mas foram agrupados no cluster de transtornos relacionados a eventos estressores na última edição do DSM-5, por terem em comum esse aspecto de terem como gatilho um evento traumático. Então, os problemas de que falamos aqui não são desencadeados por uma situação específica, mas apresentam vários fatores, incluindo aspectos biológicos e ambientais. Como nós falamos aqui nesse vídeo, de modo geral, dos transtornos de ansiedade, nós vamos deixar aqui registrado que em outro momento nós vamos destrinchar e trazer esses transtornos um a um para podermos entender e aprofundar mais a nossa compreensão sobre cada um deles. Nós entendemos que cuidar da saúde mental é proteger as crianças e adolescentes. Então compartilhe esse vídeo, curte e te inscreve no canal Proteja para receber informações confiáveis sobre proteção de crianças e adolescentes. Até o próximo vídeo!